Bom dia a todos, essa é uma videoaula do Tecnólogo de Segurança Pública da UF, dia 17 de abril de 2020, e na disciplina Estado de Direito e Cidadania em Perspectiva Comparada. A gente já fez várias vezes, né, desses encontros, essas videoaulas. Eu acho que são importantes para algum tipo de contato, né, embora o curso de vocês seja semipresencial, é algo que ajuda. Até porque a gente está num momento agora excepcional de que mesmo os encontros pessoais não estão acontecendo. Foi adaptada a prova, né, a prova presencial, foi adaptada para chamava-se a avaliação presencial 1, virou a avaliação presencial X, né, por conta dessa excepcionalidade. Eu já praticamente falei dessas questões em outros vídeos, eu só vou relembrar, e aí vocês podem procurar aí outras videoaulas, né. São questões descritivas, né? Vocês têm que descrever essa prova. Uma delas diz respeito àquele fórum que a gente fez sobre discricionariedade e apreciatividade administrativa. Então, é uma pergunta, né? Uma atuação policial, coação, né? Como a coação, segundo o direito administrativo, como ato de interromper a circulação de um veículo para averiguação, refere-se a qual dos dois tipos de discricionariedade policial? A forma direta de discricionariedade ou a apreciatividade policial? Então, recomendo voltar lá naquele fórum ou mesmo nos vídeos que a gente já falou disso e apresentar uma resposta sucinta, direta, né, com algum comentário, algum exemplo, e aí contempla essa questão. A outra, apresente e comente sobre um exemplo de fissura do monopólio da segurança pública a partir do século XX, no Brasil e em outras partes do globo. Pede-se um exemplo, né? Essa questão da fissura do Estado moderno, do monopólio da segurança do Estado moderno, ela foi debatida num fórum também, que é da primeira aula, e o que acontece? A ideia é que se apresente, como a gente tem observado nessas videoaulas, nessas aulas também ali da plataforma, né, no próprio livro-aula, o desenvolvimento do Estado moderno e como ele é cheio de impasses, né, de dificuldades, porque um dos grandes, ou digamos assim, o ouro, né, desse processo é a consolidação de um monopólio da violência legítima, né? Todos se encaminham para o Estado, tudo gira em torno desse domínio, né? Esse é um fenômeno muito único na vida moderna e muito importante, muito forte, né? Eu lembro que a gente comentou na vez passada como mesmo a máfia, o destino de uma máfia, o destino de uma organização criminosa, eles têm uma preocupação em se legalizar, em entrar dentro desse arcabouço chamado Estado, né? Embora o corrompendo. Ao mesmo tempo, esse Estado ele sofre uma série de problemas em relação à consolidação desse monopólio, né? Ele nunca é completo, ele nunca é perfeitamente completo. Senão você não precisaria nem da existência de polícia, por exemplo, digamos assim, de policiamento, né? O fato é que o Estado busca sempre esse monopólio, busca sempre ter algo mais acabado possível em relação à segurança pública, né? Então, ao mesmo tempo, a gente percebe uma série de fissuras, né? Fissuras, ou seja, sei lá, o próprio domínio da criminalidade sobre certos setores, como mesmo em países desenvolvidos, muito desenvolvidos, você tem uma situação da existência de máfias, o domínio mais grave, né, no caso que a gente percebe no Rio de Janeiro, o domínio territorial por parte de algumas organizações, de alguns grupos criminosos, e a própria falta de expectativa da população em relação à obtenção de segurança pública, como por exemplo o fenômeno, mesmo se a gente pensar no fenômeno da segurança privada, tá? Ela expressa também essa fissura do Estado, porque se há uma segurança pública não deveria ter
a gente poderia pensar nesse sentido, né? Por que tem tanta demanda por segurança privada? Porque o Estado não consegue consolidar o seu elemento fundamental, que é um elemento fundamental, garantir a segurança pública, né? Porque nós supostamente temos um contrato, tá, tácito com o Estado, em que nós legamos nosso espaço de liberdade de fazer justiça com as próprias mãos, em nome da obtenção de uma segurança pública, de uma confiança, né? O fato é que essa confiança ela é facilmente deteriorada quando há abusos, quando há situações de excessos e tudo mais. Então você quebra com essa expectativa. Por isso que até a gente está olhando nesse cotidiano aí do debate em relação à prisão de pessoas que estejam na rua por conta que o governador, o prefeito mandou ficar em casa, né? Um grande risco para as forças de segurança pública é banalizar algo esdrúxulo e serem contaminadas por não é nem uma impopularidade, é digamos assim, praticamente um abuso mesmo, né? Um excesso. E um excesso, na verdade, fora do âmbito constitucional, ou seja, não é algo nem discricionário, é algo arbitrário, né? Praticamente todas essas medidas aí de governadores e prefeitos são inconstitucionais. A circunstância política não deixa isso se tornar mais evidente, né? Porque naquela discussão que a gente teve no fórum sobre o judiciário na política, a gente pode perceber que uma das coisas que tem acontecido recentemente é que o próprio Supremo Tribunal Federal deixou de ser uma corte constitucional. Os caras não fazem mais julgamento como corte, e sim como tapetão político, bem dizer, virou tapetão político. Eu até chamo a atenção em relação a essa questão, né, um parênteses aí do coronavírus, uma declaração da Associação de Oficiais de São Paulo, e que eles questionando a própria determinação do governador, dizendo que, com um argumento muito sólido, muito constitucional, não se pode prender pessoas que estejam na rua, impedir a circulação, muito menos em praia, entendeu? Coisa mais esdrúxula. Praia é território federal. Você não pode fazer isso, porque é inconstitucional. O retorno, aí um policial mais ciente da história das coisas é o seguinte: depois se muda o comando, você fica sozinho, você paga o pato sozinho. Isso aconteceu várias vezes. Quando o poder político mandou fazer algo absurdo, o sujeito obedeceu, seguiu, cumpriu, todo um processo judicial depois, você paga sozinho. Aí é difícil ter. Aí a proteção já não está mais lá para abarcar. Então essa nota foi muito importante num sentido de cuidado com o absurdo, né? Enfim. Mas voltando aqui ao tema, então essa seria o segundo ponto da aula, da prova, né? E aí ela é simples, enfim. Se fosse escrita era no máximo meia página para cada resposta, então tem que ser sucinto, né? E vocês vão responder dentro da própria plataforma. Vai estar lá um campo, em outras disciplinas já existe isso. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser escrever aqui alguma dúvida, eu comento já sobre essa parte, senão eu já falo de outro ponto. Bom, se vocês tiverem, vocês escrevem aqui. E também o pessoal que estiver assistindo, vocês podem depois mandar e-mail e tal. Eu vou ler já a questão do Bruno aqui, mas eu vou já partir para o segundo ponto, que é sobre o AD2, né, que também está aberta, é uma atividade à distância. Então são 3 questionários, tá? Uma sobre a noção de honra e dignidade, que é a partir de um artigo que está lá o link, né? Vocês podem encontrar no site Proveitos Honestos. O outro é um questionário sobre família, violência e criminalidade, também sobre um artigo, eu confesso que é um artigo mais pesado, maior. Eu até tentei destacar, quando eu traduzi esse texto e fiz uma série de adaptações, destacar alguns pontos mais importantes, mas ele vale a pena a leitura, assim, é bem interessante.
Voltando aqui só à prova, o Bruno perguntou a questão 2, no caso, sobre o Fórum 1, exatamente, sobre o Fórum 1. Eu recomendo voltar lá, aí volta assim, procura aquelas minhas respostas, que às vezes eu tento solucionar, né? Nos fóruns, assim, claro, óbvio, dou uma olhada em tudo, nem todo mundo eu consigo responder, porque às vezes são muitas pessoas, e às vezes é repetitivo. Mas alguma coisa mais significativa eu pego de algum comentário, né, de algum colega, e aí eu desenvolvo alguma explicação, alguma resposta. Então é mais ou menos aquilo que tá nesse fórum. E a respeito da AD2, que já está, né, disponível, são essas 3 questões. Então a terceira, sobre relações cívico-militares, que é algo muito importante, que a gente está vivendo agora, na verdade. Em que medida, por exemplo, a gente for pensar, o governo Bolsonaro é um governo militar, em que medida ele é mais militar do que deputado, do que político, né? Ou em que medida os militares estão dentro do governo, e o que significa as ações dos militares ao longo da história brasileira, como os herdeiros do poder moderador imperial, como aqueles que agem de modo salvífico, né, de salvação nacional. Por que você está falando isso? Que você gosta, deseja? Independe disso, na verdade é uma leitura da realidade. E existe até... Eu escrevi um artigo recente que eu falo até de uma questão de uma análise, né? Eu mandei para vocês uma análise, até vou colocar aqui de volta no chat, que eu faço uma análise da doença e da questão política, né? E eu menciono o Bolsonaro como se fosse um condomínio, em que tem vários apartamentos, cada apartamento é como se fosse os ministérios. Só que aí a questão de quem é o síndico, né? O síndico desse edifício. E aí uma das hipóteses é que realmente sejam os militares, que estão muito, muito fortes, né, dentro desse governo. Então isso até ajuda a entender assim, porque talvez não seja tão fácil se pensar num impeachment, numa queda, num golpe, porque não se tornou tão simples assim. É muita coisa envolvida no meio, né? Enfim. Este é o lembrete de ligar para a mãe perguntando sobre... Desculpa. Aquele robozinho que ligou no meio do caminho. Mas o que eu queria dizer? Então, na terceira questão da AD, diz respeito a questões cívico-militares, né? E aí a gente pode pensar em muita coisa, embora a questão seja bem mais simples do que eu estou falando, né? Alguns já devem ter respondido e tudo mais. Vocês têm até 3 de maio para fazer. Se tiver alguma questão sobre isso, a gente comenta. E tem uma outra coisa que eu vou fazer também, pensando já na abertura da aula 11, falar sobre algo que vai cair na outra prova, né, na segunda prova presencial, que eu acho que não sei se vai dar tempo para ser presencial, não sei se vai voltar até lá, espero que sim, na verdade eu espero que as coisas voltem quanto antes, já deveriam estar voltando. E nesse retorno, se houver, ou se não, vai ser prova à distância mesmo, né, como se fosse uma nova APX, uma APX2. Um tema que a gente vai abrir é sobre a questão das guerras no Brasil. E é uma questão assim para envolver primeiro um aspecto de como o Brasil não desenvolveu guerras internas determinantes em sua história, tá? É curioso que a gente não teve um grande conflito sangrento que determinou a nossa trajetória, que mudou o curso da nossa trajetória. Isso é diferente de, sei lá, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, da Revolução Americana,
né, a guerra que é uma guerra civil americana, que é o embate entre dois modelos de país. Se o Sul tivesse ganho nos Estados Unidos, o mundo seria completamente diferente. Os Estados Unidos seria diferente, o mundo seria diferente. Talvez não fosse uma potência, ou talvez fosse uma potência de modo diferente, enfim. Seria uma outra trajetória. Nós não tivemos isso. Isso explica um pouco a cadência das nossas transformações. E por outro lado, né, e ao mesmo tempo, nós também não tivemos algo muito sangrento na nossa trajetória. Isso não significa que nós não tivemos violência, ou que, sobretudo dos anos 70 para cá, a gente não, ano a ano, passou a estourar em termos de homicídios, né? Então, até uma tese de que, na verdade, essa situação mais pacífica, ela foi espraiada para dentro das cidades. Mas a questão, na verdade, é como, ao mesmo tempo, a gente já teve guerras muito importantes, determinantes na nossa trajetória, mas guerras para fora, em que a gente cumpriu uma tarefa de grande nação, até quase que de império, né? Então a gente tem dois eventos aí muito importantes em relação a isso. Na verdade tem mais, mas talvez os mais significativos, que marcam um orgulho da consolidação nacional, é a Guerra do Paraguai e a ida dos pracinhas, né, para a Segunda Guerra Mundial. Então agora tem se comemorado bastante esses eventos, né? E foi algo muito importante. O Brasil foi o único país da América do Sul a ir para a Segunda Guerra Mundial. E isso é pouco observado, né? Então a gente vai abrir um fórum sobre isso. Uma outra questão que a gente pode abrir, vou escolher entre dois fóruns também para a gente discutir. Um é sobre essa questão de 1964, uma discussão sobre transformações políticas, sobre o que significa golpe, o que significa revolução, contra-revolução, o que significa a mudança de ciclos políticos. O Brasil tem uma tradicional mudança de ciclos políticos de 30 em 30 anos, mais ou menos, tá? Em geral, a gente quebra a Constituição nesses momentos. Essa é uma hipótese também, algo que a gente pode trabalhar, né? Vou ver se eu abro um fórum sobre isso. Ou uma outra ideia também, que na verdade não é minha, até de um amigo meu, do autor desse livro aqui, que eu recomendo para vocês, que é o De Quem é o Comando? O Desafio de Governar uma Prisão no Brasil, Eduardo Matos de Alencar. Eu recomendo muito esse livro, é o melhor livro, a melhor obra sobre o sistema prisional brasileiro, tá? E aí a gente conversou um dia, ele tem uma ideia muito legal que eu pensei em a gente desenvolver em um fórum, que é o seguinte: em que medida o bom senso, o senso comum, ele tem uma sabedoria no que diz respeito à segurança pública? Da seguinte maneira: algumas frases de efeito do senso comum talvez fazem muito mais sentido do que teses de especialistas, tá? Por exemplo, como é que a gente pode compreender de modo consciente a tal frase extremamente malfadada, né? Bandido bom é bandido morto. O que significa isso? Qualquer um inteligente percebe, na verdade, que isso não é algo... mesmo se você for pegar o pé da letra, tem um significado aí. Em que medida esse senso comum ele tem uma sabedoria, um reconhecimento de um problema? Qual é a tradução disso em termos assim mais técnicos, né? O problema de impunidade, né? É elementar. E como a gente pode se deparar com demandas, com questões do cotidiano, que, se a gente for olhar com maior cuidado, não diz respeito, não é tão absurdo assim, não é tão inconsequente, não é tão emocional, tá? E em que medida isso confronta com posições muito garbosas, né, muito elaboradas academicamente, mas que não penetram, não se encaixam, né? Por exemplo, até a respeito dessa questão do sistema prisional, o autor apresenta, ali, o Eduardo Matos de Alencar, apresenta o seguinte:
há uma inversão no Brasil a respeito do significado da pena, tá? Do significado da pena, porque a gente começa, em geral, por aquilo que é a última questão, ou a quinta questão mais importante no sistema prisional, que é a recuperação de alguém. O primeiro passo, o primeiro porquê de prender alguém é afastá-lo da sociedade. Depois, não que não esteja contemplado, mas depois é que você coloca a questão da recuperação. Tá? Ela é posterior. Eu até tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês, que é uma das poucas obras de criminologia que o autor toca nesse ponto, né? Que é um livro em inglês, né? A General Theory of Crime. Cada dia eu vejo se falo melhor desse livro, faço um vídeo, uma aula, mas exatamente tem essa ideia, na verdade, de que primeiro, no caso brasileiro é muito claro como as prisões invertem, né? O sistema prisional, como ele é pensado academicamente, ele inverte o porquê. O primeiro porquê é afastar. Depois, mais à frente, você tem vários processos, aí você pensa também em integrar, né? Reintegrar na sociedade e tudo mais. Enfim, essa é uma outra ideia também, né? Vamos ver se eu consigo desenvolver ainda nesse semestre, se não fica em outro, mas eu vou sempre gravando, vocês vão poder acompanhar em canal, tudo mais. Sobre essa questão que eu falei, que eu fiquei ali de comentar também, de conjuntura, é mais ou menos isso que está nesse artigo. Eu já tinha comentado também com vocês antes. A gente está no meio de uma guerra, eu denominei esse termo, até outras pessoas utilizaram esse termo, uma guerra bioideológica, porque ela envolve muito mais do que uma questão sanitária, ela envolve uma questão internacional de hegemonia, Estados Unidos, China, Rússia, Europa e tudo mais. Ao mesmo tempo ela entra no aspecto doméstico. Se a gente for pensar, por exemplo, por que os Estados Unidos não bancou um retorno imediato, que era a postura do Trump de início. Ele aproveitou muito, né, para fazer, digamos assim, do limão uma limonada e circunscrever o problema, esse problema mundial, dentro de um problema eleitoral que ele tem. Então ele conseguiu dobrar os próprios opositores, que eram os democratas, no sentido de fazer o que eles queriam, de paralisação, tá? E ação de guerra, dobrar o orçamento público, e aí ele, ao mesmo tempo, ele fez operação de guerra. Tem toda uma movimentação que a gente não sabe bem dizer exatamente como é que está sendo, mas em relação à Venezuela, né? Há uma perseguição lá ao ditador venezuelano, Nicolás Maduro, e então ele aproveitou muito bem, e agora vai abrir, né? Tem todo anúncio aí de reabertura. E isso vai ser importante para o Brasil também, porque o Brasil se tornou, como a gente tem uma coisa muito vira-lata, dificuldade de se apresentar de forma própria, diferenciada, autônoma, a gente resiste a tomar posições por si próprios. Então, se os Estados Unidos tivessem aberto antes, talvez não ficasse tão assim, vocês são malucos e querer abrir a economia. Não deixar com que outras ordens de mortes aconteçam além da questão da doença, porque é isso que a gente vai ver, na verdade. A gente não mediu ainda as consequências dessa questão. E aí, é claro que no nosso aspecto doméstico virou as discussões a respeito do fica todo mundo em casa ou sejamos prudentes, né, e possamos reabrir pelo menos parte da economia, parte significativa, virou algo de disputa eleitoral. E aí a gente perdeu a condição assim, de fazer algo mais prudente, seja de um lado, seja de outro. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Se você tiver alguma questão, era mais assim para explicar mesmo sobre essa questão, sobre o assunto ali das avaliações, e também a respeito de algum comentário geral, de fórum, coisas que a gente pode fazer daqui para frente até o final do curso, e manter esse contato também. Então aguardo vocês aqui responderem, comentarem, senão a gente já
encerra. Bom, tem gente escrevendo aqui. De todo modo, eu vou encerrar o vídeo gravado, até porque ele vai ficar mais sintético. Mas no mais a gente fica conversando aqui no chat.